Bom dia, pessoal. Nós vamos ver hoje nesse documento a parte de terminal de comandos do Linux. Então, o terminal de comandos é uma facilidade do Linux que oferece muitas vantagens. A gente pode até, na primeira vista, achar que o terminal é algo que você tem que ficar digitando os comandos, os parâmetros. Mas, à medida que a gente vai entendendo como funciona o Linux, olhando a parte de scripts, a gente vai verificar que essa forma de trabalhar automatiza muitas tarefas que são executadas de forma rotineira no Linux. A gente está pensando em um Linux que funcione em uma organização, que tenha rotinas, procedimentos diários, mensais, semanais, ou procedimentos que são executados periodicamente conforme a necessidade. Então, a parte de comandos oferece uma automatização, ou pelo menos facilita muito a execução de tarefas que já são predefinidas. Tá? Então, ela é feita no modo texto, aquela tela preta que ninguém gosta. Tem que digitar, é muito mais bonito uma janela, mas depende da quantidade de vezes que você tem que executar aquela ação, por dia ou por semana. Se você for uma janela bonita, colorida, você tem que executar 500 vezes ao dia, você não vai gostar muito. Vários cliques aqui, ali, selecionar o objeto. Se tudo estiver dentro de um grupo de comandos armazenado em arquivo e você apenas clique no arquivo ou coloque o nome do arquivo e coloque para rodar todos aqueles 500 comandos dentro, mesmo que a máquina fique aí trabalhando aí 5, 10, 15 minutos enquanto você vai tomar um café, eu acho que você vai preferir executar desse jeito do que fazer 500 vezes 500 cliques na tela. Então depende da forma como a gente trabalha, da tarefa que a gente está executando, do que da agradabilidade das coisas enquanto você usa. Bom, então, terminal de comandos, usa vários tipos de comandos diferentes e parâmetros. A gente tem que entender um pouco a forma dele trabalhar para depois perceber e usufruir das suas facilidades. Tem teclas de atalho e tudo tal. Então aqui a gente vai ver vários comandos básicos. Em primeiro lugar, para eu abrir terminal de comandos, eu tenho que ir no ambiente. Se eu tiver no ambiente gráfico, eu vou em aplicações, acessórios, terminal. Ou se você tiver no modo texto, Ctrl Alt e uma das teclas de função F1 até F6, tudo apertado junto. Ou Ctrl F8, você abre o terminal de comandos. Abre aquela janela preta ali, que tem um prompt, ali, para você começar a digitar seus comandos. Para você fechar essa janela, você digita Exit, saída em inglês, e ela fecha. Não aconselho você fechar a janela clicando no cantinho, no xizinho do canto superior direito, para fechar. Claro que se você não tiver nada sendo executado naquele terminal, naquela janela de terminal, não há muito problema. Mas se você estiver executando um script e tentar fechar, você pode ter problemas aí. Ele vai tentar cancelar a tarefa executada pelo script, pode trazer problemas no seu computador. Você digita Exit, e fecha seu terminal. Bem, temos que aprender que comandos a gente pode executar nessa terminal de comandos para saber a utilidade dele. Existe o comando man, acho que é manual, que dá uma man page, que ele fala um pouco sobre os comandos, mas não entra em descrições detalhadas ali. Então ele fala sobre o man, aqui, como está nesse exemplo aqui, que eu consegui, que está nas referências, quem quiser acessar essa documentação, está lá nas referências,
ou eu apenas formatei essas informações para ficarem agradáveis aí, para que a gente consiga no nosso, né, acesso ao ensino remoto serem mais fáceis de serem visualizadas, mas o original está lá. Então ele fala aqui, né, do comando ls, né, falar de algumas opções, né, se vocês quiserem usar, né, tudo bem, né, mas se você quiser ver sobre algum comando, você pode colocar o nome do comando. Tá? Então vamos ver alguns comandos principais que são os normalmente usados, né, nessa parte inicial de a gente estar conhecendo Linux, né? Digamos o man cp. Né? Então o cp é copy, né? É um abreviado de copy. Então ele vai, né? Existem vários manuais online, né, central de programas do Ubuntu e tudo, que tem lá a descrição dos comandos, inclusive no final desse documento tem lá a descrição dos principais comandos. Ninguém precisa decorar isso, tá bom? Não vai perguntar em prova, eu como professor não vou colocar em prova qual comando eu busco texto, né? Talvez eu pergunte alguns comandos, né, básicos, como é que eu copio um arquivo e tudo, mas as provas são com consulta, né? Você consulta e você explica lá como é que funciona, tá bom? Mas não é uma decoreba. É claro que é bom você saber de cabeça pelo menos uns 5 comandos básicos: copiar, mover, criar um arquivo, criar um diretório, etc. Né? É bom a gente já saber o básico, tá? Então estamos aqui o comando cp. Cp se eu der um man cp, ele vai me explicar as opções né, de cópia. Né? Se eu tiver numa janela, eu arrasto, né, dou um copy, paste. O que acontece? Às vezes tem o mesmo nome de arquivo no diretório de destino, ele vai perguntar: copia, subscreve? Né? Essas perguntas já podem fazer parte dos parâmetros quando você dá um comando cp no terminal de comandos, né? Você dá um parâmetro de override, né? Ou perguntar, né, se copia por cima ou não. Então, muitas das opções que a gente tem em janelas podem residir nos parâmetros que você coloca lá na linha de comando, né, do terminal. Então, ele não fica a dever em termos de funcionalidade com o ambiente gráfico, muito pelo contrário. Pelo terminal de comandos, você tem mais opções, mais flexibilidade de executar as suas ações. Ao contrário das janelas, né? Tem vários sistemas operacionais, muitos dos casos do Android, onde economizou-se dinheiro nas janelas e algumas configurações não aparecem. Tá? Já tive celular com esse problema. Tá? Então, tive que instalar um programa que ia lá e fazia as configurações finais do sistema operacional. Tá? Então, o primeiro comando que a gente vai ver, então nós estamos na página 3, é o pwd. Né? A gente logo pensa que é password. Não, é o Print Working Directory. Ou seja, se você está no terminal e coloca pwd, ele vai dar o diretório corrente, o diretório onde você está. Tá? Existe esse conceito de diretório corrente. Nós temos isso um pouco, né, não tão claro no ambiente de janelas, que nós temos o gerenciador de arquivo. À esquerda eu tenho uma árvore de hierarquia de diretórios. E na janela direita eu tenho o conteúdo do diretório que eu cliquei no objeto, né, na árvore que fica à esquerda. Esse objeto é o diretório corrente. Tá? Então você está naquele diretório. Se você colocar pwd, ele vai dizer: você está no home /João. Né? É o diretório usuário do João, onde o João pode gravar, né, arquivos, renomear, né, compilar, fazer as coisas que ele tem que fazer.
Tá? Então, é o diretório corrente. Tá? Você pode mudar o diretório corrente com alguns comandos aí. Mas primeiro vamos ver como é que eu listo o conteúdo. Né? Eu estou no terminal. Eu tenho que dar um ls. Né? O ls eu vou listar, se eu não dar nenhum parâmetro, eu vou listar o conteúdo do diretório corrente. Se eu der um ls barra usr barra bin, ele vai tentar listar esse diretório usr barra bin. Tá bom? Sempre pensando o seguinte, nem todos os diretórios são acessíveis ao usuário comum. O usuário root, o usuário raiz, o administrador do Linux, ele tem acesso a todos os diretórios. Nem sempre todo o usuário comum tem acesso. Se eu quiser listar os arquivos, e ver a data, tamanho e tudo, eu uso o parâmetro /lh. Então vai aparecer lá a data de criação, e tal. Se eu quiser listar os arquivos ocultos, eu uso o que começa com ponto, eu uso a opção A. Então, se eu colocar um ls espaço traço LHA, ele vai listar os arquivos ocultos com a data de criação aí. Essa parte que a gente está vendo aqui à esquerda, D, E, W, X, traço, a gente está vendo aqui, a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, são os atributos do arquivo, atributos de segurança do arquivo. Tá? O W tem permissão de gravar, o X tem permissão de executar, o R tem permissão de ler, read. Tá bom? A gente vai ver que esses bits, na verdade são 8 bits, eles controlam quem pode fazer o que com cada arquivo. Tá, então chegamos ao comando cd, aqui no final da página 3, eu consigo navegar entre sistemas de arquivos. cd é change directory, ou seja, mude para o diretório que eu estou informando aqui. Então, se eu colocar um cd barra usr, eu vou tentar mudar para o diretório barra usr. Se eu colocar um cd sem parâmetros, eu vou para a pasta do usuário. Então, se eu sou o usuário João, eu colocar um cd, ele vai me colocar no barra home barra João. Se eu quiser, se eu estou na árvore lá, usr bin, eu estou lá no diretório usr barra bin, e eu quero subir o nível da minha árvore. Sempre, apesar de você não visualizar a árvore aqui no terminal, ela existe, é uma estrutura em forma de árvore, como a gente viu lá no documento anterior, árvore de diretórios, Então eu quero sair do bin e voltar para o usr. Então eu coloco cd ponto, espaço, ponto, ponto. Então você volta para o diretório usr. Se você quiser ir para a raiz ou o diretório barra, é só dar um cd, espaço, ponto, ponto de novo. Você vai subir um nível na árvore. Lembrando que a árvore ela é de cabeça para baixo. A raiz está lá em cima, tá? Página 4 aqui. Para eu copiar arquivos ou pastas, eu uso o CP, o copy. Tá? Então, por exemplo, eu dou um CP, arquivo 1.txt, arquivo 2.txt, para uma pasta nova. Tá? Eu acho até que esse comando aqui está errado, é barra pasta nova. Tá? Então, qualquer coisa a gente roda ali e vê. A impressão que dá é que está. Se você quiser copiar o diretório inteiro, eu uso o comando /R. Lembrando que o /R eu acho que é recursivo, ou seja, eu copio o diretório e todos os subdiretórios também, e os subdiretórios, e assim, tudo que está embaixo daquele diretório vai ser copiado
para outra pasta. Lembrando que é copiar. Copiar eu mantenho o original e crio uma nova cópia no destino. Bom? Então tem alguns parâmetros, né? O traço D mantém os links ao copiar, o traço P copia todas as informações de atributos, tá? O traço R copia os arquivos recursivamente, né? Ou seja, inclui todos os subdiretórios e subdiretórios e assim vai, né? O A faz a mesma coisa que as opções D, P e R combinadas, ou seja, se você quiser economizar a digitação, coloca um traço A que ele copia tudo recursivamente, com todos os atributos e tudo. Aconselho a usar essa opção. E o I pergunta ao usuário antes de copiar. Se você não quiser copiar todos, quer copiar só metade, ele vai perguntando sim, não, aí você responde SN, SN, ou yes ou no, depende da tradução aí do Linux, da versão Linux que você estiver usando. Próximo comando, MV, ele faz a mesma coisa que a cópia, só, né, que ele apaga a origem, tá bom? Se você preferir apenas renomear, você pode usar MV arquivo 1, arquivo 2. Ele até entende se você estiver no mesmo diretório, tá bom? Mesma coisa que rename, mas se você estiver copiando para outro device, ele não vai funcionar. Você use o move, use, né, copie e depois renomeie. Tá bom? Você não pode renomear um arquivo que está em um device para outro device, que ele não existe em outro dispositivo, outro pendrive, outra unidade de disco. Tá bom? Então use mesmo o MV para mover arquivos, né? E o rename, que acho que é RN, para renomear os arquivos que você quiser, que ficam no mesmo lugar, ali no mesmo diretório. Mais um comando. Para ler arquivos de texto, eu uso o comando more. Ele pega esse arquivo, provavelmente esse arquivo é um arquivo .txt, é um .conf, que é um arquivo texto de configuração, muito comum no Linux. Então, eu dou um more no arquivo, né? Inclusive aí, no exemplo que é /home, /user, /arquivo.txt, eu não estou nem no diretório, nesse diretório, mas eu posso dar o caminho completo do arquivo, tá? E ele vai mostrar o arquivo na tela do terminal. Lembrando que ele vai mostrar as primeiras linhas. O arquivo tem 100 linhas, eu tenho 20 linhas no meu terminal, ele vai mostrar as 20 primeiras linhas e vai parar. Ou eu pressiono barra de espaço para ele mostrar as próximas 20 linhas, né? E se você precisar voltar, você usa a tecla B de back. Agora, se você quiser sair, use o Q de quit. Você pode sair parar de visualizar o arquivo, de repente você já viu o que você queria. Tá bom? O que a gente reforça aí é que você pode especificar o nome completo do arquivo, o path completo, como a gente chama, né, no Linux ou no Windows, /home, /user, /arquivo.txt. Então, isso aí identifica, né, o arquivo, né, todo o caminho até o arquivo. Então, você pode abrir, fechar, copiar, apagar, né, dando o nome completo do arquivo, não necessariamente estando naquele subdiretório. Página, aí aqui é um exemplo do more, tá vendo? Tá? Ele demonstrou ali uma quantidade de linhas e está esperando você apertar a barra de espaço para avançar, B para voltar, ou Q para já vi o que eu queria, vou voltar para, né, vou fechar esse utilitário e voltar para o terminal de comando. Tá? Mas esta é a janela do terminal de comando, aquela tela preta que o pessoal fica com medo, né? Poxa, né? É feio, mas não tem nada de... Conhecendo, não tem nenhum mistério para se usar. Mais um comando é conferir espaço em disco, que é o comando df. Né?
né, opção /H, ou seja, ele formata as informações dos valores, né, para que você consiga mais facilmente olhar, né, em Ks, kilobytes. Tá? Então, o DF é útil para você ver se tem espaço livre naquele disco, naquele pendrive. Sudo. O sudo a gente vai ouvir falar muito desse comando. Né? Sudo ou SU, em determinadas versões do Linux, ele dá permissões de administrador temporárias ao usuário que pediu o sudo. Se eu dou um comando sudo, né, ele vai pedir a senha do administrador, você informa e você tem a senha e você pode executar um comando de administrador. Então, recordando, o Linux sempre tem dois usuários. É o usuário root, que é o administrador, e o usuário comum. Então, você quando liga o computador, você entra normalmente com o usuário comum, não entra com o administrador. A não ser que você vá direto só configurar o sistema. Se você vai usar normalmente o computador de forma normal, sem ter que mexer nas configurações, você entra com o usuário comum. A vantagem é que se aparecer um vírus, alguma coisa assim, alguma coisa estranha, nada vai poder ser alterado da configuração do computador. Essa é a vantagem desses dois usuários. Agora, você está lá no usuário, aí de repente você necessita ali mexer em alguma coisa e tudo. Você dá um sudo e dá aquele comando, apagar um arquivo grande que está lá no diretório mais protegido. Então você dá esse comando sudo, faz o que você tem que fazer e acabou o comando, você volta a ser usuário comum. Essa é a vantagem de você conseguir chavear as permissões com o comando sudo. E você com o usuário comum consegue fazer a atividade normal do computador. grep, o comando grep, aqui estamos na página 6, aqui, ele faz a busca, de um texto em um arquivo. É um find, Só que é um find que você não está dentro de nenhum editor de texto. Tá? Eu acredito que esse grep você consiga até buscar em um diretório aquele texto. Podemos até tentar. Qual a utilidade disso? Eu gostaria de saber o nome? Não. Imagine você programador. O sistema lá que tem 100 mil linhas, de vendas pela internet, o nome do comprador tem só 30 caracteres e você quer aumentar para 60 caracteres, porque às vezes o cara reclama, meu nome está abreviado, não sei, É um problema, você tem que mexer no tamanho de um campo. Significa que você tem que verificar toda a manipulação daquele campo. Você não só mexe na coluna do banco de dados, mas você não adianta nada você mexer na coluna do banco de dados se aquele nome passa por N variáveis, é atributo de uma variável para outra. E uma das variáveis, o nome é tamanho 30. Então você aumenta tudo para 60 no banco de dados, mas mover para cá, move para lá, vai para uma variável de 30, aquela atribuição, aquele move é truncado e continua gravando só 30 no seu banco de dados. Tá? Então você quer aumentar para 60 em tudo. Tá? Então você tem que dar um grep, nome do cliente, nome do destinatário, e você vai ver todas as atribuições e manipulações daquela variável, um relatório
reservatóriozinho nas 100.000 linhas do seu arquivo de, não sei, de Java, né? C Sharp, né? PHP. Aí você vê, tá aqui. Não, esse aqui, a maioria dessas aqui já está ajustado para 60, mas tem uma variável AUX aqui temporária, aqui ainda é 30. Aí você ajeita para também 60. Certo? Então, find, né, em vários arquivos tem muita utilidade quando você lida com programação. Tá bom? Então, e além disso, né, se você mexer no nome claro que você vai mexer no banco de dados para aumentar o tamanho ali. Se o banco já estiver alimentado, depende do banco de dados. Se for um banco de dados bom, tipo Oracle, ele simplesmente diz OK, fica processando aí durante uma meia hora e está tudo certo. Se for um banco de dados mais antigo, um banco de dados no mainframe, não DB2 versão ainda, né, original, você vai ter que fazer, né, uma transferência, né, do conteúdo antigo e depois, né, recolocar lá. Né? É um JCL que a gente roda no utilitário chamado, né, DSN tchau e depois um load. Né? Dá um trabalhinho, mas também dá para fazer. Né? No Oracle é quase imediato. Não é imediato porque o Oracle gasta lá, o computador fica processando para aumentar o tamanho fisicamente. Né? Demora um pouquinho lá, uns 15 minutos, 5, depende do tamanho do seu banco. Mas funciona. São versões de banco de dados de gerações diferentes. Né? Cada uma tem a sua qualidade. O Oracle é extremamente flexível, até poderoso. Né? E o DB2 é algo um pouco mais que poderoso. Né? É um absurdo de capacidade de processamento e armazenamento. Então, os dois continuam no mercado. Um mais antigo e um mais novo, né? Mais flexível. Né? E o mercado vai se adaptando ali. Né? E o cliente escolhe o que quer comprar conforme a necessidade dele. E, claro, disponibilidade financeira. Continuando aqui, né, após essa pequena pausa aí, para ninguém dormir, né, estamos na página 6. O Clear. O Clear eu limpo a janela do terminal. Eu dei vários comandos, ela já está cheia, dou um Clear ou CLR e apaga tudo. Tá? Eu fico com a janela limpinha lá para eu copiar mais coisa. Qual a vantagem disso? Quando você às vezes está copiando, às vezes dá erro, né? Diz que já existe tudo, você vai resolvendo as coisas, né? Decide se copia, não copia, isso, aquilo. Depois que você resolver todas essas dúvidas, você dá um clear para continuar outras coisas, para se surgir uma mensagem avisando algum problema, disco cheio, tudo, ela aparecer, não aparecer entre várias outras mensagens antigas. Tá? Estamos aqui na página 7. Temos aqui agora uma lista de comandos frequentes que a gente de terminal. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. PWD, como já foi falado, imprime o diretório atual. LS lista os arquivos do diretório. Né? O CD é o Change Directory, que troca o diretório, né? Muda o diretório para outro diretório. RM, que é o Remove, que exclui um arquivo. Né? Você pode até remover um diretório inteiro com RM espaço /R e faz o diretório inteiro, inclusive os subdiretórios. Muito cuidado com isso. Né? O ideal é você entrar, se você vai remover um diretório, entra em todos os subdiretórios, dá uma olhadinha para ver se é esse cara aqui não tem, não tem nada que preste nesse. Sai, aí você remove aquele diretório que não tem subdiretórios, aí você dá uma olhada nesse diretório atual, você dá uma olhada, vê, tem subdiretório? Tem, entra e dá uma olhada. É sempre bom você perder um tempinho antes de remover os seus arquivos, né, para depois não ter problema. mkdir, ele cria o diretório, ele cria um diretório. O touch cria o arquivo vazio. Tá? Eu não sei porque ele
colocou esconde a verdadeira utilidade desse comando embaixo do tapete. Você cria um arquivo vazio, normalmente um TXT, e depois você edita via um utilitário chamado VI, que é um utilitáriozinho que roda no Linux, que você pode editar o arquivo. Por que eu estou falando que existe o VI? Porque nós vamos usar mais adiante, nós vamos ver esse VI, porque nós, como a disciplina é servidor Linux, é interessante que a gente conheça os scripts Linux, que são chamados de shell. Então, você tem que criar o arquivo com touch, normalmente não é um TXT, é um .sh de shell, e você depois mexe, coloca os comandos de terminal dentro desse script, para que você não tenha que digitar os comandos. Você manda executar aquele script, ele faz tudo para você. Imagina o script de backup. Faz backup de vários diretórios e tudo joga no pendrive. Você faz isso uma vez, demora uns 10 minutinhos fazendo, beleza. Mas se você tiver que perder esses 10 minutos todos os dias para fazer backup antes de desligar a máquina, cria um script com todos esses comandos, chama esse script de backup, roda aí o backup. E aí você vai tomar um café, vai arrumar suas coisas enquanto o computador está fazendo backup. É essa a vantagem do script, é essa a vantagem dos comandos de terminal. Diferente do ambiente gráfico que fica sempre aguardando você fazer alguma coisa. O ambiente gráfico, se você tiver que fazer algo muito repetido no ambiente gráfico, fica cansativo. Então, para isso que existe o shell script do Linux, você consegue automatizar essas tarefas. Voltando aqui, o comando mv, que é um move, ou seja, ele move, retira da origem e joga no destino. E tem o find, que você localiza arquivos com nome. É diferente do grep, que procura textos dentro dos arquivos. O find, ele busca determinados nomes de arquivos, e gera uma listinha para você. Qual a vantagem do find? Mas para que eu quero saber o nome de arquivo? Quando você usa o computador para administrar certas coisas ou para gerar programas, você tem uma infinidade de arquivos. Se você for um desenvolvedor, você tem infinidade de arquivos. Alguns lidam com a interface, outros lidam com o API, com a parte que roda dentro do servidor. Outros são arquivos de configuração do seu sistema, outros são descrições das tabelas de banco de dados. Cada arquivo tem uma codificação para o nome, um padrão de nome, e cada empresa adota uma codificação. Então, o find facilita muito, você ter que achar lá uma interface lá de determinada parte financeira, Provavelmente haverão alguma sequência de letras que vão se encaixar com isso e você vai localizar rapidamente que arquivos são esses. Outro exemplo, você tem lá uma área financeira e você guarda todas as notas fiscais de compra de equipamentos. O equipamento deu problema, ele está na garantia, cadê a nota fiscal? Não sei, eu guardo pelo número da nota, aí ferrou. Mas se você guardar a nota fiscal pelo data e nome do fornecedor, já facilita um pouco. Se você guarda a nota fiscal pela data, nome do fornecedor e equipamento comprado, se você comprar equipamento muito grande, você vai guardar uma nota com o nome lá, uma prensa hidráulica. Você vai ter a nota fiscal da prensa hidráulica da indústria tal que me forneceu. Se der problema, você vai rapidamente localizar essa nota entre uma infinidade de notas fiscais dentro lá do sistema de compras. É claro, nota de papelaria. O lápis quebrou. Cadê a nota de papelaria? Talvez nem valha a pena você acionar a garantia de
de um lápis, né? Mas quando é um equipamento muito caro, você provavelmente vai colocar lá nota fiscal da compra da prensa hidráulica, nota fiscal da compra da impressora laser colorida, etc, etc. Então, o Find, ele funciona, né? Ele tem uma utilidade dentro de um contexto de uma organização, né? Mesmo você que, né, você compra coisas, né, pela internet, né? Se você tem uma casa, você compra fogão, geladeira, né, roteador de internet, né? E você guarda as notas fiscais, né? Procura, eles mandam agora em PDF a nota fiscal. Então você guarda direitinho. Como é que você localiza? Por meio do nome do arquivo. Tá bom? Talvez hoje você não sinta necessidade de ter essa organização, mas se você tiver lá uma casa já montada, lá com todos os eletrodomésticos, com toda a parte de informática direitinho, você vai guardar as notas fiscais, né? Porque dá um problema em algum equipamento, você vai querer acionar lá a garantia, né? A assistência técnica, etc. Então, né? O nome de arquivo, é importante você escolher um nome de arquivo, né? Que você consiga localizar do que se trata mais tarde. Nem todos são, né? Nem todos os arquivos são tão importantes, mas notas fiscais é um exemplo interessante para a gente guardar. Recibos de pagamento. Você pagou aquele boleto, aquela conta do plano de saúde, está lá o boleto pago, guarda esse arquivo. Tá? Receita médica, tá? Reembolso de médico. Então, interessante, né? Você vai fazer o seu imposto de renda para você guardar, né? Declaração de rendimentos. Então, tenha o seu padrão de nomes e vá guardando seus arquivos, porque você pode surgir a necessidade de você buscá-los. E aqui uma lista enorme de mais comandos básicos, tá? Que a gente aqui echo, que imprime uma tela string na tela, não tem muita sentido o echo se você está na janela terminal, mas se você está dentro rodando o script, é interessante ele dizer, ó, já fiz a cópia dos arquivos do diretório tal e do outro diretório, né? CP copia o date da data atual, o cal imprime um calendário, RWHORU, né? Lista de usuários conectados à rede, né? Less, lê um arquivo texto, né? Ou more, né? Man, né? Manual do arquivo, tá? Né? O info é a mesma coisa que o manual. E olha, mais arquivo, mais comandos aqui. apt-get é interessante que você pode, né? Se você estiver no Debian ou Ubuntu, você pode instalar pacotes de softwares. E esse apt se conecta pela internet, vai lá e busca e baixa pacotes, né, do Debian ou Ubuntu. Isso é interessante, é quase como, né, um Google, né, Google Play, né, aquela loja virtual que tem, né, no iPhone ou no Android, só que ele não pergunta nada, aí você instala isso, ele vai lá, se conecta e instala. Você não precisa verificar se é original, se não é original, que ele faz esse tipo de trabalho. Então é muito interessante esse apt-get aí. E tem vários outros comandos aqui, né? A gente vai usar muito esse chmod, que altera as permissões de acesso, né? E, é claro, não vou ficar perguntando o que faz o comando fold. Tá? Não tem sentido nenhum. Decoreba, ninguém na informática tem que decorar. Você tem que saber os comandos que você utiliza com frequência e você deve ter uma documentação para que
Se surgir uma coisa que você não usa com tanta frequência, você diz, eu usei desse jeito aqui, deu certo. Ou, se você nunca usou, você dá uma pesquisada, vê como se utiliza aquele comando e utiliza, né? Ninguém trabalha de cabeça tudo, né? Você vai ter manuais, vai ter acesso à internet para você buscar as coisas. Então, mais uma vez eu digo, não precisa ficar decorando, né, todos os comandos, que são muitos, nem eu sei. Também eu não trabalhei tanto com Linux, né? Trabalhei um pouquinho só. Mas a verdade é que o principal você tem que saber mais ou menos: copiar arquivo, né? Editar, né? Executar um arquivo, proteger um arquivo de leitura. Então é interessante você já saber, né, conhecer esses comandos básicos à medida que você utiliza o Linux, mas não, né, sem decoreba. Tá? Então o terminal de comandos Linux, né, encerrando aqui, é uma ferramenta muito interessante, né? A interface dela é uma interface digitável, você tem que digitar, dar os comandos, ou seja, à primeira vista não é uma coisa agradável, mas ela abre muitas possibilidades de você automatizar tarefas ali e você conseguir, né, não só fazer aquela tarefa em um tempo curto, porque os comandos já estão ali testados, você já conhece e tudo, mas como libera você, enquanto faz o computador roda aqueles comandos, e você fazer alguma outra coisa. Você pode tomar um café, você pode até conversar com outro colega seu sobre alguma coisa que ele está desenvolvendo, ou seja, libera você para um trabalho, né? Ou para você fazer alguma atividade diferente, né? Ou você tentar fazer alguma coisa ali, né? Nem que você relaxe enquanto o computador trabalha para você, tá bom? Então vamos ficando por aqui, né? Terminal de comandos Linux, tá? E a gente vai ver mais ainda, né, exemplos mais adiante dessa ferramenta. Obrigado, gente.